Essa é a aula 3 do curso de Photoshop e nessa aula a gente vai aprender a trabalhar com camadas, tá? Para quem não sabe, as camadas são recursos que permitem que a gente faça um trabalho de forma mais profissional possível e que deixe o nosso trabalho com mais detalhes. Como assim? A gente pode estar aplicando efeitos a determinadas partes, a determinadas espécies e, enfim, partes de uma foto, com que facilita o nosso trabalho e que fique mais detalhado, né? Que deixe o trabalho mais profissional, sem levar em conta que o trabalho de uma pessoa que trabalha com camadas e que sabe organizar bem o arquivo faz com que ele se torne mais organizado. Isso facilita com que outros profissionais, no caso, acabem utilizando ou possam editar esse documento e acabem entendendo qual o funcionamento dessa imagem, ou o tratamento, enfim, o efeito que a pessoa acabou utilizando. Tá? Para essa primeira parte, eu separei dois exercícios que a gente vai fazer. O primeiro deles, a gente vai criar um quadro com uma moldura e o segundo uma cesta de frutas. Tá? Para dar início, a gente vai clicar aqui na guia arquivo e vamos clicar no botão novo para estar criando um novo documento. Aqui na largura a gente vai colocar 29, tá? Caso a unidade de vocês não esteja em centímetros, por exemplo, polegadas ou pixels, vocês mudem aqui, ó, para centímetros, coloquem 29 por 21, tá? E deu OK. Para quem não sabe, esse tamanho de 29 por 21, ele é o tamanho de uma folha A4, ou seja, uma folha de ofício normal, no caso na horizontal, tá? O primeiro passo que eu vou fazer, ó, é clicar duas vezes aqui no plano de fundo para desbloquear e clicar no botão OK, certo? A partir daí, tem aquela pasta que a gente tem trabalhado de todas as aulas, que é a pasta onde a gente deixa todos os arquivos disponibilizados, tá? E a gente vai abrir ali a parte que diz quadro, tá? E aí vai ter essas duas imagens aqui. O primeiro passo que a gente vai fazer vai ser importar elas ali para dentro, tá? Como que a gente faz isso? A gente seleciona, tá, os dois arquivos, arrasta para dentro do Photoshop e solta eles, tá? A partir daí ele vai carregar a imagem, vocês podem confirmar dando Enter, tá? E aí vai aparecer o quadro. O quadro e a imagem, quando eles apareceram, principalmente a imagem, vocês podem perceber que tem uns ganchinhos aqui na ponta, tá? Isso significa que o objeto, ou seja, a imagem, ela tá com efeito de transformação livre, ou seja, a pessoa pode ampliar, pode mudar o tamanho, mexer, enfim, tá? Agora, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai segurar a tecla Shift e vai puxar aqui nas alças para poder aumentar o quadro, tá? A gente pode deixar no tamanho que a gente desejar aqui. Eu vou puxar ele mais para o meio e para confirmar, no caso, a criação desse objeto, a gente vai apertar a tecla Enter para estar confirmando, beleza? Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar com o botão direito na camada do quadro, tá? E vamos colocar aqui para rasterizar a camada, ou seja, o objeto vai se tornar editável. Depois disso, a gente vai pegar a varinha mágica ó, e vamos clicar no centro do quadro, onde é que tem a parte branca, e pressionar a tecla Delete. Vocês podem perceber ó, que apagou o quadro e que a gente está conseguindo enxergar a imagem que está no fundo, tá? Para estar tirando, no caso, essa seleção aqui, a gente vai apertar Ctrl D para tirar a seleção, tá? Que a gente já aprendeu isso nas aulas anteriores. Agora, o que a gente precisa? A gente precisa expandir um pouco mais essa imagem, certo? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou ocultar essa camada, tá? É um recurso que as pessoas às vezes não compreendem direito como funciona, mas vocês podem estar ocultando as camadas, ó, clicando aqui nesse olho, na camada que vocês desejarem, ó, vocês vão estar escondendo e exibindo os objetos. Isso facilita com que na hora de fazer um retoque seja possível que a pessoa enxergue bem e perceba todos os detalhes que tem na camada, tá? Então, ó, vou ocultar a camada do quadro, vou clicar na camada da foto e vou apertar as teclas Ctrl T para poder ativar a transformação livre, ó. E vou fazer o seguinte, vou expandir ela um pouquinho, ó, e vou dar Enter para confirmar, tá? Depois disso eu vou ativar novamente a camada do quadro, ou seja, da moldura. Vou continuar com a camada da foto clicada, ó, sobre ela, e vou dar Ctrl T. Eu vou expandir ela um pouquinho para cima, por mais que essa imagem esteja um pouquinho distorcida, tá? Mas só para poder vocês compreender o funcionamento, tá? Agora eu vou pressionar aqui a tecla Enter, ó. Pode perceber que eu já puxei ela e já fiz o detalhe que eu queria. Vou apertar Enter para confirmar. Já está criado o nosso quadro com a moldura e com a parte, no caso, da foto, tá? A partir daí vocês podem entender o funcionamento da camada como o seguinte, ó, podem perceber que o quadro está em cima. Se eu puxar o quadro para trás da foto, o que vai acontecer? A foto vai estar sobreposta ao quadro e vice-versa em ambas camadas, quantas vocês estiverem, tá? Então, por exemplo, a moldura tem que ser a primeira, porque ela é a primeira camada a ser exibida, depois a parte da foto e assim por diante, certo? Qualquer dúvida é só vocês entrar em contato com o professor de vocês aí, tá? A gente vai estar esclarecendo e ajudando vocês, certo? A partir daí a gente vai criar o exercício 2, tá? A gente vai criar outro arquivo, aqui na guia arquivo, novo, com a mesma proporção, 29 por 21. Ok para confirmar, certo?
Já foi exibido aqui o documento que a gente tem. E a partir daí, ó, a gente vai desbloquear o plano de fundo, dar OK para confirmar. E a gente vai voltar aqui, no caso, na pasta de quadro, só que a gente vai vir aqui nas frutas, ó. E nós vamos importar todas essas aqui, tá? Então a primeira coisa que vocês vão fazer, selecionar as frutas, tá? Arrastar elas para dentro do Photoshop e soltar aqui dentro. Ele vai aparecer uma fruta de cada vez, tá? Vocês podem perceber aqui que eu vou dando Enter, aí vai aparecer as outras. Quer ver, ó? Enter, apareceu a laranja, o mamão, o melão, a pera, a uva e por último a melancia, beleza? Pode perceber que tem esse monte de camadas aqui, tá? Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é como selecionar todas as camadas, tá? Pode perceber que eu tô com o melão aqui, a melancia, desculpa, selecionado, tá? E a gente vai fazer o quê? A gente vai selecionar até a maçã aqui, tá? Então para isso eu tô com o primeiro clicado, eu vou segurar a tecla Shift e vou clicar na maçã. Ó, ele selecionou todas, tá? Então eu tenho a posse de todas aquelas camadas ali, beleza? Mas nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai reduzir uma por uma, tá? Então, estou com a melancia selecionada. Eu vou dar Ctrl T, ó, e posso reduzir, certo? Antes de eu concluir meu trabalho e ajeitar tudo, eu vou fazer o seguinte, eu vou ajudar vocês com outro recurso. A gente vai renomear essas camadas, tá? Então, a gente vai clicar duas vezes sobre o nome dessa aqui e vai colocar o nome dela, tá? Vamos preenchendo os nomes aqui, pode ser? Eu só estou recolocando, no caso, os nomes ali, porque tem algumas outras credenciais, tá? Para deixar certinho, laranjas e por último, maçã. Beleza, Enter. Agora, para estar selecionando as outras camadas, o que a gente vai fazer? Em vez de a gente estar vindo aqui no painel de camadas para selecionar, a gente vai clicar com o botão direito sobre a camada e vamos colocar aqui, ó. Essa é a uva, então uva. Quando eu der Ctrl T, obviamente eu vou estar editando a uva, tá? Então para isso eu vou colocar aqui, tá? Vou dar Enter. Eu vou deixar que a melancia fique um pouquinho maior, ó. Selecionar a melancia, Ctrl T. Vou expandir ela um pouquinho, ó. Tá? Depois disso eu vou selecionar os demais objetos que eu tenho ali, ó. Botão direito, mamão, Ctrl T para reduzir, tá? Vocês vão fazer justamente o que eu estou mostrando aqui, tá? Não é nada muito difícil, tá? Tudo bem simples. A maçã também. A maçã acho que é o objeto que era maior, até maior que a melancia ali antes, tá? Vou selecionar aqui e vou botar pra cá. Depois a gente ajeita os tamanhos certinho, tá? Selecionar a pera também. Ó. É só pra mostrar pra vocês como funciona trabalhar com camadas, ó, pra vocês acabar compreendendo. O melão. Ó, vou expandir ele e vou jogar ele aqui pro canto. E aí por último tem... Opa, o melão não ficou lá. Ctrl T. Eu acho que eu decido alteração ali, tá? Enter para confirmar. E por último aqui as laranjas, tá? Selecionar aqui, reduzir um pouquinho. Ó, vou refazer ali porque eu alterei o modelo, não estava segurando Shift. E vou arrastar ela para lá, tá? Deixa eu puxar por aqui, pelo objeto. Vamos ver aqui, deixa eu aumentar um pouquinho porque eu não estou conseguindo arrastar ela dali. Isso, ali. E agora dá Enter, tá? Lembrando em conta que esses objetos todos eles aqui estão atrás da melancia. Para me sobrepor eles é só que eu faço o seguinte, ó, vou clicar na uva, segurar o Shift que eu já mostrei antes e clicar na maçã. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou arrastar isso aqui e vou jogar para cima da melancia. Ó, podem ver que ele já apareceu ali, tá? Bem dizer tudo, com exceção acho que da maçã, que não está sendo mostrada porque ela acho que está atrás do mamão ali, tá? E eu posso fazer o que? Selecionar a uva, arrastar um pouquinho, selecionar o mamão, ó, tá ali. O mamão eu posso colocar em cima da uva, ó, para que ele seja mostrado. A maçã eu posso aumentar ela um pouquinho, ó. Tá? Isso vocês podem estar organizando bem a camada, no caso, de cada parte do trabalho de vocês e também tá deixando um trabalho mais profissional para que cada pessoa consiga editar, consiga usar, tá? Beleza? Ó, já tô com o meu trabalho pronto, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, só entrando em contato com a gente, tá? Pra gente estar esclarecendo. Essa foi a aula de camadas, tá? E aí, então, a gente se encontra na próxima aula, certo? Valeu, até a próxima e fui!